falar mais sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Muitos aspectos que podemos abordar aqui com o Américo. Américo, bora começar então por esse último trecho da declaração de Donald Trump com relação às tarifas. Declaração que envolve o BRICS, portanto, envolve o Brasil. Antes de mais nada, claro, bom dia para você. Tudo bem, Américo? Olá, Carol. Muito bom dia. Excelente sexta-feira para você e todos que nos acompanham. Américo, além dessa política protecionista de Donald Trump, essa política recíproca, que é como o Donald Trump vem defendendo as medidas anunciadas até então. Quando ele fala do BRICS, dessa ameaça, dessa taxação em 100%, vem como uma resposta a algo que vem sendo falado por líderes que compõem o bloco, que é justamente conseguir uma moeda alternativa ao dólar em negociações comerciais. Pois é, Carol, e um dos líderes bastante vocais em relação a isso é o presidente Lula, que já defendeu várias vezes não só aí a ideia de criação de uma moeda comum, mas o uso de moedas alternativas no comércio, especialmente no comércio bilateral. Em alguma medida já usamos isso, por exemplo, muito pouco com a China. Mas essa é uma ameaça do presidente Trump, uma ameaça muito clara que coloca uma pressão, inclusive, sobre o governo brasileiro. Porque o Brasil, este ano, está na presidência dos BRICS, vai organizar a cúpula no Brasil e vai ou evitar esse assunto ou vai ter que encontrar formas de coordenar esse assunto, porque em cúpulas anteriores dos BRICS, eu cheguei a cobrir as duas últimas, por exemplo, na África do Sul e na Rússia, houve discussões justamente sobre isso, sobre formas de alavancar o comércio intrabloco, ou seja, não tem nada a ver com os Estados Unidos, o comércio entre Brasil e Índia, Brasil e China, China e Índia, por exemplo, usando moedas alternativas, o que baratearia o comércio entre os dois lados e facilitaria muito esse comércio, especialmente em países que têm dificuldades financeiras. A Argentina, por exemplo, foi um país que na administração anterior levantou essa possibilidade, inclusive junto ao governo brasileiro. Então, essa é uma ameaça direta aos BRICS e que vai colocar a presidência do Brasil em alerta. Como tratar desse assunto quando a cúpula for realizada no Brasil. Uma cúpula que vai levar vários líderes do bloco. O outro ponto, Carol, sobre as tarifas em si, o presidente Donald Trump tem razão em dois aspectos. Primeiro, ao apontar que as tarifas são diferentes. O Brasil, por exemplo, como a Priscila Yazbek nos mostrou nessa reportagem, cobra tarifas em média superiores e, no caso específico do etanol, bastante mais altas do que os Estados Unidos cobram quando importam o etanol brasileiro. Isso é fato. O segundo fato é que ele alega que isso iria simplificar o processo todo, porque todo mundo teria tarifas equivalentes. Também é fato, mas não é necessariamente positivo, porque o que ele ignora é que várias dessas tarifas foram negociadas, muitas delas dentro da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, hoje uma organização moribunda, praticamente não tem poder nenhum. E é um pouco isso que o presidente Donald Trump pretende. Ele pretende enfraquecer o máximo possível qualquer organização internacional multilateral que não atenda diretamente aos interesses dos Estados Unidos, como é o caso da ONU, na Assembleia Geral, por exemplo. Talvez ele não tenha a mesma política com o Conselho de Segurança, porque lá os Estados Unidos têm poder de veto, é bem diferente como processa, como o Conselho de Segurança processa as coisas, mas todas as outras organizações que dá poder equivalente aos países, independente da força econômica deles, vão ser bombardeadas completamente pelo presidente Donald Trump. É isso o que está por trás, inclusive, dessas tarifas. É isso que está também envolvido na saída de organizações como a Organização Mundial do Comércio e também o Acordo de Paris. Basicamente, o presidente Donald Trump pretende impor uma nova ordem que vai ignorar esses organismos multilaterais, uma lei do mais forte.